Para entender um pouco melhor toda essa situação, eu recebo aqui no estúdio o economista e pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, o Paulo Tafner, que explica bem, destrincha bem essa questão da Previdência. Paulo, muito obrigada, boa noite. Obrigada por mais uma vez aceitar nosso convite. Bom, a gente sabe que o problema é o mesmo, né? As pessoas, felizmente, vivendo mais tempo, né? Usando os recursos da Previdência por mais tempo e os casais tendo menos filhos, menos profissionais contribuindo, pagando impostos. Uma das principais mudanças que se discute agora é aumentar a idade mínima da aposentadoria. Primeira pergunta, essa mudança seria suficiente para equilibrar aí o rombo da Previdência? Veja, nem todo o conjunto de mudanças será suficiente para equilibrar a Previdência. O que nós temos que fazer é mudar a trajetória do gasto. A trajetória do gasto é de expansão enorme. Eu mesmo fiz algumas simulações. Nós teríamos que aumentar, criar uma CPMF, criar uma nova CPMF a cada ano para manter o patamar de déficit no atual nível. É uma CPMF por ano. Então, se a gente não fizer nada. Então, é uma por ano, a mais. Então, é fora de cogitação. Isso só dá uma dimensão de qual o tamanho da necessidade de recursos para custear o nosso sistema. Pois bem, o que nós temos que fazer é fazer as reformas, as mudanças nas regras, que são mudanças, digamos assim, quase que intuitivas. Porque hoje, como você muito bem mencionou, e todo mundo já sabe disso, nós vivemos muito mais do que vivíamos há 30 ou 40 anos atrás, há pouco tempo atrás. Só que a gente continua se aposentando com a idade que se a gente se aposentar. As regras são as mesmas, as regras são a vida mudou. E a vida mudou. Então, o que nós temos que fazer é mudar as regras e ajustá-las às condições melhores de vida que o brasileiro tem hoje. Ele vive até os 70, até os 80 anos. Agora, nunca vai ter uma reforma da Previdência que vai deixar todo mundo satisfeito, né? Porque sempre vai atrapalhar ou modificar o que alguém esperava que fosse a sua própria aposentadoria. Colocado dessa forma, ninguém vai ficar satisfeito. A outra forma de colocar, que é a forma correta de ser colocado, é o seguinte: eu quero te dizer que você não receberá o seu benefício. Ou se você está esperando 1.000, você vai receber 500, porque nós não vamos ter dinheiro para pagar. Se continuar assim. Se continuar assim. Diante desse fato, o que eu estou te propondo vai ficar um pouco mais tempo trabalhando, ajudar a equacionar, porém você vai ter a garantia de que vai receber. Que é o que todo mundo precisa, né? Que é o que todo mundo uma precisa. Garantia para a velhice. Exatamente. Porque, veja, alguém trabalhar 1 ano a mais ou 2 anos a mais na vida de uma pessoa não é nada tão custoso que não vale a pena ser feito para garantir a sustentabilidade do sistema. E se cada um trabalhar 1 ano a mais, 2 anos a mais, os mais novos trabalham um pouco mais, você dilui o custo entre várias pessoas, entre várias categorias profissionais e entre várias gerações. O que não me parece correto é a gente fechar os olhos, como o governo PT fez durante 13 anos, adiando essa discussão, afundando na lama, e o rombo só aumentando. E os problemas crescendo. Então, é hora de enfrentá-los. E a hora chegou, porque só este ano que passou, 2015, se eu juntar todo o sistema previdenciário, a necessidade de recursos foi de 220 bilhões de reais. E o PT sabe que isso é necessário, tanto que a presidente Dilma ia apresentar essa proposta de mudança. Eu imagino que sim, que ela saiba disso, eu imagino que sim. Outros líderes que participaram da campanha aí para fazer a reforma previdenciária no governo Dilma, é bem verdade que 2 anos antes, esse mesmo líder disse que quem propunha reforma na Previdência queria jogar velhinho no precipício. Muito bem, ele mudou de ideia depois que virou ministro, isso é importante, foi um aprendizado, amadureceu e viu que, de fato, o problema previdenciário é um problema que não é de um partido, é um problema da sociedade brasileira. Paulo, a gente tem um monte de pergunta, mas a Juliana Rosa, nossa editora de economia, também tem uma pergunta. Eu vou passar a palavra para ela. Ju, por favor, junte-se a nós.
Muito bom ouvir. Paulo, boa noite para você, professor. Muito bom ouvir você nesse momento, né, em que a gente precisa realmente esclarecer para as pessoas que não dá para fazer mágica. E o que eu tenho ouvido muito aqui entre os empresários, os investidores, é o seguinte: se o governo conseguir aprovar em primeiro turno o projeto que limita o crescimento dos gastos, o humor já vai melhorar, o país vai começar, a partir de então, a acreditar que as coisas vão dar certo, vai começar a atrair investimentos, a gerar emprego. Só que esse projeto de limitar gasto sem a reforma da Previdência não parece viável, né? Porque você vai limitar os gastos, para as pessoas entenderem, né? Você vai limitar, só pode gastar 100. A Previdência hoje custa 40, é o principal gasto. Logo vai custar 50, 60, vai comer todo o orçamento se os gastos com a Previdência não forem reduzidos. Então, eu queria te perguntar como é que você vê essa relação de dois projetos, se um existe sem o outro. Você não está vendo aí um otimismo exagerado? Não, veja, eu resumiria essa questão muito bem colocada e é um prazer estar com você e ouvi-la. É o seguinte, quando a gente fala em problema fiscal no Brasil, na verdade, a forma correta de expressar o drama fiscal é o drama previdenciário. 90% do drama fiscal no Brasil é um drama previdenciário. E você tem razão, quer dizer, você limitar o gasto e deixar a Previdência correr solta, a Previdência vai comer toda a despesa pública. E aí vai faltar dinheiro para educação, para saúde, para segurança, para justiça. Ou seja, nós vamos ter um orçamento que é virtualmente todo o orçamento previdenciário. Então, esses dois projetos, eles têm uma conexão lógica, que é o seguinte: você primeiro limita o total de gastos e depois você muda a trajetória, como eu falei, você muda a trajetória do gasto previdenciário. Para que vocês tenham ideia, o espectador tenha ideia em casa, o Brasil cresceu em média nos últimos 30 anos, um pouquinho acima de 2% ao ano. É muito pouco. O gasto previdenciário vem crescendo a um ritmo de 4,5% por ano. E vai continuar crescendo a 4% nos próximos 20 anos. Significa dizer que, se eu olhar para frente, e não precisa olhar muito para frente, os dados já estão colocados, em 20 anos, o gasto previdenciário ele vai saltar dos atuais 11,5% do PIB para quase 18% do PIB. Significa que a criança que está nascendo hoje e estiver no mercado do trabalho daqui 20 anos, ele vai acordar de manhã e ele começa a sua jornada de trabalho tendo que 20% da sua jornada, ou quase 20%, ser dedicada só a pagar a Previdência. E aí você coloca a saúde, que vai explodir gasto, porque a população está envelhecendo em todo lugar do mundo. Onde a população envelheceu, o gasto com saúde aumentou e aumentou muito. O Brasil tem muito que expandir o gasto de saúde. Então, o que nós vamos ter pela frente é uma carga tributária de 45%, 50%. O jovem não vai ter nenhum estímulo a entrar no mercado de trabalho. Ele terá o estímulo a ir embora do país. E isso a gente não pode permitir, porque seria uma traição com a geração que vem pela frente. E nós temos que fazer as reformas exatamente para equilibrar isso. Bom, parece absolutamente claro essa questão, a mim, pelo menos, parece absolutamente clara a necessidade dessa mudança. Agora, nós falamos uma idade mínima para aposentadoria e o que mais viria por aí? Porque também se mantém o tempo de contribuição. Porque não é justo também que quando chegar com 65, uma pessoa que começou a contribuir com 30 receba a mesma coisa de quem começou a contribuir com 18. Sim. Não, certamente, veja, o tempo de contribuição vai crescer em decorrência do aumento da idade, ele vai crescer. E como o benefício previdenciário tem uma vinculação com o quanto você contribuiu, os rendimentos de quem contribuiu por mais tempo serão maiores que aqueles que contribuíram por menos tempo. Esse é o primeiro ponto a ser esclarecido para os trabalhadores atuais, aqueles que, como eu, vão sofrer o impacto, como você, vão sofrer o impacto das mudanças previdenciárias. Mas eu estou feliz. Eu ouvia do meu pai o seguinte: eu sempre gosto de pagar imposto de renda bastante, porque quando eu pago muito imposto de renda é porque eu ganho muito. Então, o que eu quero garantir é que eu pague essa contribuição, mas tenha a garantia de que eu vou receber lá na frente. Esse é o maior segurança que a gente pode dar ao trabalhador brasileiro. Então, isso é importante. Agora, há muitas outras mudanças que têm que ser feitas. Por exemplo, o Brasil permite a acumulação de benefício. Há indivíduos no Brasil, e não são poucos, que recebem 4 benefícios previdenciários. 4, assim, 2 aposentadorias e 2 pensões. Então, há muitos casos. Eu mesmo medi recentemente, quer dizer, eu venho medindo isso há muito tempo. Em 1992, portanto, nós estamos falando de 14 anos atrás. O total de mulheres que recebiam pensão e recebiam aposentadoria era apenas 8%. Hoje, já são 30%. E no futuro, vão ser 70% ou 80%. Por quê?
Porque a realidade do mercado de trabalho é que as mulheres se engajaram fortemente no mercado de trabalho. Há 40, 50 anos atrás, a participação da mulher no mercado de trabalho era minúscula. Hoje é quase tão intensa quanto no homem. Ela recebe a aposentadoria dela e a pensão por morte. E, eventualmente, uma série de trabalhadores tem 2 aposentadorias. Por exemplo, um cara que é um funcionário público, ele vai receber a aposentadoria do setor público e ele dá aula numa escola particular. Ele vai receber a segunda aposentadoria do regime geral, INSS. A sua viúva, se trabalhar, por exemplo, como professora na rede pública e na rede privada, vai receber 2 aposentadorias. Como é provável que esse marido morra antes com a mulher, ela vai receber 2 aposentadorias e 2 pensões. Você acha que é um caso teórico? Não é. Isso é prático. Isso ocorre todos os dias da nossa vidinha brasileira. Isso não tem sentido. Não tem sentido. Nós temos que proteger as pessoas. Mas o que a gente não pode é superproteger alguns e deixar de proteger outros. Isso é inaceitável. Com relação às profissões consideradas especiais. O Brasil cria muito, né, figuras que são inusitadas. Uma delas é o seguinte, nós temos algumas categorias profissionais que, enfim, têm vantagens na aposentadoria. A principal das 2 principais categorias são os professores, no ensino fundamental e médio, e a polícia militar, que se aposenta com 5 anos antes das demais categorias profissionais. Isso tem que acabar, não há razão para justificar. Eu mesmo estudei, não há maior morbidade nem mortalidade entre professores, PMs têm um pouco mais de mortalidade, mas entre professores nenhuma, então tem razão de ter isso. Isso é um privilégio inaceitável. Só um minutinho, Paulo, eu vou agradecer a Ju. Ju, mais alguma pergunta? Porque a Ju tem que fazer o conta corrente, tá precisando trabalhar, continuar trabalhando para poder se aposentar. A gente vai fazer um especial quinta-feira, fazer a propaganda sobre como se preparar para o futuro, para a Previdência. Obrigada, Leilane. Obrigada, Paulo. Obrigada, Juliana. Sempre bom ter você aqui. Paulo, ainda seguindo com relação às mudanças que devem acontecer, com relação às pessoas falam muito de que é muito injusta e diferente a aposentadoria para um funcionário público e para quem se aposenta pelo INSS. E tem razão os que falam isso, tem absoluta razão. É mais uma situação de privilégio que foi criada no Brasil, foi parcialmente corrigida, começou a ser corrigida com o governo Fernando Henrique com a emenda 20. É o que eu sempre digo, foi a única medida que o presidente Lula teve coragem de tomar, corretamente eu apoiei, de modernização institucional para preparar o país para o futuro. No primeiro ano de governo, ele tomou a medida e fez a emenda 41, ajustando, complementando a reforma feita em 98 pelo Fernando Henrique. E fez muito bem, porque ele estancou a trajetória de gastos previdenciários na União. Mas é um problema de iniquidade. Enquanto a maior parte dos trabalhadores brasileiros recebe valores relativamente baixos, um salário e meio, 2 salários mínimos, os funcionários públicos, e aí há muita diferença entre os vários poderes. Do executivo é uma coisa, do legislativo é outra, do judiciário muito maior. Então, são coisas que a gente tem que discutir para caminhar para um regime único de previdência, onde se garanta o mínimo. E aqueles que têm mais capacidade, mais competência, que têm renda maior, façam a sua previdência complementar. É assim que tem que ser.